A gente convidou para participar do Morning Show de hoje o nosso queridíssimo Alex Ruffo, que é o homem da Jovem Pan dos carros. Ele fala até de carro voador, se for preciso também. Certo, Rufão? Isso, já a gente pode usar isso em São Paulo também para tirar um pouco desse congestionamento. Prefeito, a gente aqui na Jovem Pan está fazendo um trabalho muito grande de mobilidade global, que começou há alguns anos. Eu estive em São Francisco, estive em Nova York e fiz agora um estúdio em Amsterdã, Paris e Londres, exatamente sobre mobilidade inteligente. Eu queria trazer alguns dados, até para a gente entender o que pode ser alinhado com a nossa realidade e também com essa inteligência de transporte. O senhor colocou que uma das ideias é diminuir essa frota circulante para diminuir congestionamento. Claro, a gente vai estar trabalhando também para emissão zero, mas proporcionando um melhor transporte público. Em Amsterdã, eu vi uma eletrificação geral e um mapa muito perfeito de todos aqueles trams dos bondes elétricos, inclusive com navegação pelo rio Amistel e tudo muito integrado. Em Paris, aquele DNA e assinatura da cidade que tinha do metrô, ela começa também a emergir com o car sharing, que é o carro por aplicativo com vagas designadas, e Londres com uma solução que está funcionando muito bem, que é o Congestion Zone, que só deve conhecer, onde paga-se um tributo para você circular na área de maior congestionamento e ainda assim com benefícios cedidos pela Prefeitura e pelo governo do Reino Unido para um cartão como o Oyster Card. O senhor falou em passe livre, né? O Oyster Card, que tem um subsídio do governo para o custo menor. Colocado isso, eu sei que o senhor é um incentivador do transporte público, inclusive na sua gestão, eu acho que é a segunda vez que, mesmo não fazendo parte da gestão do governo, o metrô, o senhor está impulsionando isso através de verba da própria prefeitura e também da represa Billings, transporte através da represa Billings. A gente em São Paulo tem o corredor muito grande de Rio Pinheiros e Rio Tietê, e a gente tem o Tamisa. O que a gente pode esperar, já que daqui a 2 dias é aniversário da cidade, um presente a longo prazo para o cidadão paulistano? Prefeito, posso só receber quem nos acompanha pelo rádio? São 11 horas e 36 minutos. Para você que está chegando agora e não entendeu, o Alex Ruffo estava fazendo uma pergunta para o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, que está sentado aqui no sofá conversando um pouco com a gente. Por favor, prefeito. Ruffo, como é bom a gente poder debater num alto nível, né? São Paulo tem que estar nesse nível, mas comparação com os outros países, procurar melhor. O que acontece? São Paulo hoje, você sabe muito bem, mas só para que o telespectador saiba, a gente tem 102 quilômetros de metrô na cidade. Hoje tem 34 quilômetros de corredor em obras e mais 8 de CPTM. Está ampliando a rede de metrô e de CPTM na cidade, que é algo fundamental. Eu vou, esse ano ainda, devo começar já pelo menos com alguns barcos experimentais na represa Billings para fazer o transporte hidroviário. A gente tem condições aqui, pela característica da cidade, de ter mais um modal de transporte, né? Estamos trabalhando muito com ciclovia. Hoje eu estou com 180 quilômetros de ciclovia em obras. Vou fazer 300 quilômetros até 24 para chegar em 1.000 quilômetros total na cidade de São Paulo de ciclovia aqui em São Paulo. Com relação a essa questão que você está falando da emissão zero, é fundamental. Eu devo ter esse ano ainda, no mínimo, 650 ônibus elétricos na frota. A gente tem quase 13 mil ônibus. Eu fui até um pouco criticado, porque tomamos uma medida enérgica que falou assim: não vou mais admitir que os novos ônibus que vão entrar na frota sejam ônibus a diesel, lembrando que nós temos quase 13 mil ônibus, e por ano, em torno de 1.000 e poucos ônibus são renovados porque completam os 10 anos de vida. Completou 10 anos, a empresa tem que comprar um novo ônibus. Eu falei, quando comprar um novo, então não pode ser mais a diesel, porque a gente precisa ver essa questão ambiental e de sustentabilidade na nossa cidade. Então, acho que a gente tem conseguido avançar, estamos bem focado nisso, e eu coloquei à disposição do governador Tarcísio que a prefeitura pode, inclusive, colocar recurso. Coloquei até R$1 bilhão disponível para extensão das linhas do metrô. Tive uma reunião com a Salve, que é o secretário de Transporte Metropolitano, que o governador Tarcísio pediu para ele ir até a prefeitura. Nós estamos alinhando as ações, então uma ação conjunta entre a questão de mobilidade aqui na cidade de São Paulo. Perfeito. A Jovem Pan esteve nas 2 principais capitais de emissão zero da Europa para preparar um especial sobre mobilidade inteligente que vai ao ar em 2 capítulos. Hoje a gente vai até Amsterdã, famosa pelas soluções de mobilidade urbana não poluentes, com o grande emprego de bicicletas e transportes aquaviários. E desde 2009, o governo local lançou mais iniciativas para tornar a cidade sustentável. Acompanhe com Alex Ruffo.
Mobilidade Amsterdã. Líder no continente europeu na eletrificação do transporte público, Amsterdã é referência global com soluções de mobilidade inteligente e preservação do meio ambiente com histórico sustentável que integra seus diferentes modais de transporte. O próprio histórico da cidade, que remonta séculos atrás com moinhos e bicicletas, já mostra o quanto Amsterdã está alinhada com um projeto de emissão zero e preservação do meio ambiente. Os primeiros moinhos surgiram por volta de 1170 como uma espécie de hélice para acompanhar a direção do vento e a partir do século XIII eles passaram a fazer parte da paisagem holandesa. A bicicleta, maior símbolo de mobilidade urbana da Holanda, teve um upgrade no pós-guerra e trouxe um aumento significativo de ciclistas pelas ruas da cidade, que hoje utilizam 400 quilômetros de faixas exclusivas de maneira segura, rápida, eficiente, limpa, silenciosa e econômica. Um meio de transporte ícone da capital holandesa e totalmente alinhado com o mindset do cidadão. Mas, além disso, você ainda tem os bondes elétricos, os ônibus que tem tanto elétrico quanto os híbridos, transporte de trem perfeito aqui no país e, lógico, aquele transporte fluvial com os barcos. O tram, ou bonde 100% elétrico, divide com as bikes o protagonismo de emissão zero de Amsterdã e liga a cidade com muita eficiência e rapidez. São aproximadamente 200 bondes que circulam com ótima frequência por 14 linhas para cobrir o mapa urbano completo de transporte. Priorizando a segurança de pedestres, a GVB, Companhia Municipal de Transporte, trabalha atualmente com propostas para um fornecimento de sistema de alerta de colisão através de câmeras e radares com aviso sonoro para evitar acidentes com cidadãos que circulam próximo dos trams. Os ônibus, extremamente confortáveis e seguros, se mostram muito úteis durante o período noturno, quando os bondes não estão em atividade e também para viagens intermunicipais de curta distância. A grande vedete da Veneza do Norte são os barcos que navegam pelos canais da cidade e ao longo do rio Amstel. Os barcos de carga ou de passageiros oferecem transporte totalmente integrado com a mobilidade da cidade e, claro, completam o cartão de visitas de Amsterdã com um cenário de pontes, pontos turísticos e energia limpa. E aqui mesmo longe do centro, numa região mais urbana, a gente percebe que os dois modais de transporte convivem muito bem e lado a lado. As bikes e também um carro compacto com carregamento elétrico. Com a proibição de veículos movidos a gasolina e diesel a partir de 2030, os carros elétricos vão ocupando cada vez mais espaço em Amsterdã e de forma muito bem estruturada. Com subsídios do governo e aumento da infraestrutura com maior número de pontos de recarga, os veículos elétricos e a hidrogênio devem aumentar a sua circulação pela cidade. Próxima parada, a cidade de Rei Charles III. Até já! Na segunda reportagem da série especial sobre a mobilidade urbana no mundo, o Alex Rufo mostra o exemplo de Londres e como a capital inglesa se tornou referência em transporte público. Acompanhe. Mobilidade Londres. Mobilidade urbana e sustentabilidade. Esses são os principais conceitos de transformação da capital inglesa. A preocupação com o cidadão e com o serviço de transporte em Londres tem como base a infraestrutura logística e até mesmo a conveniência dos motoristas que têm à frente das suas casas local assegurado para estacionarem os seus carros com espaços exclusivos para os moradores. Os car clubs, carros alugados por períodos curtos de tempo, não encontram problemas na hora de estacionarem os seus veículos ou de retorná-los à sua base. E os inúmeros pontos de recarga também não deixam na mão os proprietários de carros elétricos. O crescimento da Tesla em Londres é consequência de uma infraestrutura de eletrificação perfeita e de um planejamento urbano que evolui a cada ano ao lado do aumento da frota de automóveis.
De forma a combater o congestionamento no centro da cidade, foram adotados pedágios urbanos na zona de maior tráfego de veículos, ou congestion zones. O controle é feito através de câmeras espalhadas pelas vias públicas. A medida serve como incentivo para que os moradores renovem a frota para veículos elétricos ou menos poluentes, ou ainda que utilizem o sistema público de transporte. A taxa para circulação na Congestion Zone varia de 15 a 18 euros, o equivalente a R$100. Com 9 milhões de habitantes, Londres é referência global de mobilidade urbana e de sustentabilidade. Os black cabs, ou táxis pretos, já fazem parte da paisagem urbana de Londres há muito tempo. Embora o design do modelo Austin FX4 seja extremamente conservador, a sua frota vai aos poucos se eletrificando, sem perder o design tradicional, que é uma assinatura clássica para o transporte londrino e paisagem de um dos maiores e mais influentes centros financeiros do planeta. Com o principal objetivo de deixar a capital inglesa mais sustentável, o Departamento de Trânsito de Londres criou um projeto que une ruas, avenidas, calçadas, os subterrâneos da cidade e o rio Tâmisa. 270 estações do The Tube, ou metrô londrino, têm tarifas fixadas de acordo com a distância percorrida e separada por setores. Com mais de 400 quilômetros de extensão e 3 milhões de usuários por dia, o TfL, Transport for London, promete cortar 5% da conta de luz com uma nova tecnologia que regenera a energia liberada durante as frenagens dos trens, que envia toda essa energia de volta ao sistema em forma de eletricidade. A tecnologia é capaz de abastecer uma estação de metrô de grande porte durante 2 dias por semana. Implantado há 20 anos, a tecnologia de transporte Oyster Card é pioneira global com um sistema inteligente para acesso ao metrô, trens, ônibus e river cruises. Ponto de partida para o desenvolvimento da capital britânica, o rio Tâmisa, antes das ferrovias e estradas, era a principal rota logística e comercial do interior da Inglaterra. Hoje, abriga a mobilidade fluvial inteligente da cidade com um serviço de aplicativos. É o caso do River Bus ou até mesmo o transporte por aplicativo Uber Boat. A viagem pelo rio Tâmisa pode ser feita com embarque e desembarque nos 24 piers da capital inglesa, com garantia de disponibilidade de assentos para todos os passageiros. O Reino Unido possui uma rede privatizada de trens que cobre praticamente o país inteiro, atendendo mais de 2.500 estações. O sistema é eficiente e confiável, sendo muito bem conectado ao metrô. A exemplo do que já mostramos em Amsterdã, a cidade de Londres também se rendeu às bikes. As medidas pró-emissão zero adotadas pelo governo incentivam o transporte público, caminhadas e a utilização também de bikes em ciclovias muito bem planejadas ao longo das ruas da cidade. Um grande número de pontos de aluguel de bikes e segurança nas vias compartilhadas com automóveis são frutos do investimento desse econômico modal de mobilidade feito pelo governo inglês. O projeto de mobilidade da cidade contempla um aumento de mais de 400% da utilização de bicicletas pela população londrina. A quantidade de e-bikes também cresceu, tanto pela adesão da população ao universo da eletrificação, como por empresa de entregas. A Amazon já começou a trocar a sua frota, migrando de vans para as bikes elétricas e as entregas de curta distância que serão feitas a pé. Além da preservação do meio ambiente, a velocidade nas entregas deve aumentar a eficiência da companhia. Para manter a tradição da cidade e também um dos principais cartões postais de Londres, os ônibus de 2 andares evoluíram tecnologicamente para se adaptarem a todo esse movimento pela preservação do meio ambiente e emissão zero. Os Routemasters, ou ônibus de 2 andares, tiveram as suas frotas totalmente renovadas e com upgrade para eletrificação através do sistema híbrido, mantendo a tradição desse icônico ônibus vermelho. A velocidade máxima também foi reduzida para 30 km por hora, para evitar acidentes e melhorar a circulação nas vias públicas. Atualmente, a maior parte dos Routemasters são eletrificados.
Paulo.